Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado. Nós estamos aqui no canal Busca finalizamos a semana passada 23 estudos escatológicos e hoje, conforme eu prometi, vou apresentar aqui algumas falas de alguns pastores que gosto muito, que admiro muito, que respeito muito, e até como prova de que eu, conforme o estudo da semana passada, mostro para você com o vídeo dessa semana que eu creio na liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você lembra que no estudo anterior eu mencionei que eu corria um risco de ser mal interpretado? Realmente uma ou outra pessoa entrou em contato comigo mencionando, eu já sabia realmente que a Igreja Adventista ia se apostatar. Nada disso, eu não falei nada disso no vídeo. Eu simplesmente mencionei que Ellen White profetizou que alguns líderes, quantos, quais, ninguém sabe, mas Ellen White profetizou que alguns líderes vão cair na sacudidura e que ela também profetizou que Deus vai se utilizar nessa última obra, cumprindo a missão dada aos adventistas. Ela profetizou que Deus vai usar pessoas simples, ok? Então, mas espero que você realmente tenha entendido bem o vídeo, todo ele, o estudo da semana passada, todo embasado no Espírito de Profecia. Então, tá lá. E Deus tocou no meu coração para eu fazer esse estudo todo, repito, com base no Espírito de Profecia. E eu espero que você, se já assistiu, assista de novo em Espírito de Oração. Se você que não assistiu ainda, assista o estudo número 23, o último estudo da série escatológica. Esse vídeo aqui eu também vou colocar na playlist da pasta lá, na pasta da série escatológica, estudos escatológicos, porque todos os estudos, todos os sermões que eu fizer aqui, eu estudo dentro desse assunto de escatologia, vou colocar dentro dessa mesma pasta, embora não contando mais com a sequência de estudos, mas vou colocar na mesma pasta. São 23 estudos, mas você se lembra que nessa mesma pasta aqui tem um estudo lá sobre a lei dominical, que não faz parte da série, tem o estudo da ressurreição dos adventistas, o casamento no contexto do grande conflito. Aliás, o primeiro sermão aqui postado no canal, que tem já legenda em inglês, é esse, casamento no contexto do grande conflito. Então aqui no canal, de todos os vídeos, esse é o único vídeo que tem a legenda em inglês. Então você que tem um marido, a esposa, um amigo, um parente, um vizinho que não sabe português, mora aqui na América, obviamente, e só sabe o inglês, encaminhe para essa pessoa o sermão. O casamento no contexto do grande conflito, ele está com a legenda em inglês. Quero ainda, nesse começo, mencionar que você precisa conhecer melhor o canal Busca, então você deve clicar. Se você está recebendo esse vídeo através de um link, clique nas letrinhas para abrir, obviamente, o link, aí você está assistindo, mas clique na minha foto aqui embaixo. Se está assistindo no celular, por exemplo, deixa o celular em pé e você vai ver minha foto. Clica na minha foto e você vai, então, aí sim entrar no meu canal. E aí aqui em cima você vai ver um ícone playlist. Aí clica em playlist, aí você vai ver que meu canal está bem organizadinho. Porque se você não clica em playlist, você só vai ver meditação, porque é uma por dia. São muitas meditações que temos aqui no canal, mais de 500. Mas se você clicar em playlist, aí você vai ver. Eu tenho 2 séries que fiz bem no começo aqui do canal. Eu tenho uma série dos estudos bíblicos que estou postando aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles. E tenho essa série de estudos escatológicos. Aí você vai ter todos os 23 estudos e mais alguns, inclusive esse que eu estou postando aqui agora. Sobre os estudos bíblicos, não se esqueça, toda sexta-feira eu estou postando os estudos. Ontem postei o 3º estudo, o feedback está muito positivo. Pessoas têm assistido, pessoas têm gostado, pessoas têm me perguntado coisas e eu tenho, na medida do possível, respondido, tá? Então você que está me acompanhando aí no canal, encaminhe para as pessoas esses estudos e estude a Bíblia online com essas pessoas. Tá bom? O estudo de hoje, conforme eu prometi, é um estudo que foi feito na igreja do NASP em Engenheiro Coelho. O pastor Elias Bren, inclusive, fomos colegas lá de ministério no Brasil, está fazendo um ótimo trabalho lá e ele reuniu pessoas muito boas lá, pastores bem capacitados, gabaritados, para estudar sobre um assunto de extrema importância, a nova ordem mundial. Tá aí no canal lá na íntegra, o estudo na íntegra, mais de 1 hora de estudo, tá lá no canal do NASP. E aqui eu não vou postar, obviamente, na íntegra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar algumas falas que os pastores fizeram lá e vou colocar aqui e vou falando para você, esclarecendo o que eles estão dizendo para você dentro de um contexto específico.
Você se lembra que eu postei aqui no canal 2 estudos e falei nas meditações dessa semana, 2 estudos bem polêmicos. O primeiro estudo, a lei dominical não vem do Papa. Esse estudo, inclusive, antes até de eu fazer a série de 23 estudos aqui, Escatologia. A lei dominical não vem dos papas. Depois o estudo, se eu não me engano, o estudo número 8, que fala hegemonia papal e a marca da besta. Nesses 2 estudos, todos eles com base no Espírito de Profecia, eu dou ênfase, como o título de um deles já diz, que o Papa não tem tanta relevância no cenário profético escatológico. E aí eu fiz algumas lives, desde o começo da pandemia, fiz algumas lives em algumas igrejas e tal, e recebi bordoada de tudo quanto é lugar, os irmãos adventistas achando que eu estou sozinho nessa interpretação. Lembre-se que não é da minha cabeça, tudo, esses 2 estudos você pode comprovar lá, tudo tem base no Espírito de Profecia, mas nesse estudo feito lá no colégio, na igreja do NASP, pelo pastor Elias Brenha, e outros pastores que daqui a pouco eu vou mencionar, assim, ficou claro que não é uma compreensão minha, não é uma compreensão de um ou outro pastor, é a compreensão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É claro que há algumas divergências, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há algumas divergências a respeito de um ou outro ponto, ok? Mas, infelizmente, como muitos adventistas têm estudado, têm gasto tempo assistindo um ou outro pastor que destoa muito desse conceito adventista, então é muito difícil aceitar isso para alguns adventistas. E é por essa razão que alguns achavam que era da minha cabeça aquilo, que eu estava trazendo algo novo. Não, não é algo novo. Repito, está no Espírito de Profecia, revelado aí há mais de 100 anos para nós. Agora, o que esses pastores mencionaram lá nesse estudo, eu não sei se foi uma vigília ou sábado de manhã, confesso, não sei, mas o que eles falaram lá, tudo com base na Bíblia. E aí o meu objetivo é trazer algumas falas deles, e aí eu vou comentar algumas falas deles, ampliando isso para você entender, trocando em miúdos, que eles, óbvio, são teólogos, pelo menos o pastor Siqueira. Eu trago a fala aqui do pastor Reinaldo Siqueira, que foi meu professor na faculdade, teologia. Eu trago a fala do pastor Jean Zukovski e do pastor Vanderlei Dornelles. Eles não foram meus professores, mas são estudiosos do livro do Apocalipse. Eu trago basicamente a fala dos 3. E aí, repito, eu vou esmiuçar um pouco o que eles falam, e o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você que essa é uma compreensão adventista. A lei dominical não vai vir do Papa, o Papa não tem tanta relevância nesse cenário profético escatológico, ou seja, nesse cenário profético dos últimos dias. Agora, já introduzindo o assunto, nova ordem mundial. Eu vou trazer primeiro, você vai assistir agora, a primeira fala do pastor Vanderlei Dornelles, onde o pastor Elias Brenha pede para ele conceituar a nova ordem mundial. E ele faz ali uma explanação de alguns minutos brilhante, um conhecimento fantástico que ele tem. Grandes homens de Deus. Então, para você ver que eu não sou contra a liderança adventista e contra pastores adventistas. Não é essa a impressão que deve ficar para você ao ter estudado o meu vídeo anterior, lá o vídeo 23, que é o último vídeo da minha série escatológica. Estou postando aqui hoje, nesse vídeo, falas de pastores adventistas. Eu acredito na liderança adventista. O que eu estou dizendo lá no vídeo anterior é que Ellen White profetizou que muitos, não sabemos quem, não sabemos quantos, não sabemos, muitos irão sair fora na sacudidura. Mas, pastor, eu repito, eu trago a primeira fala aqui do pastor Vanderlei Dornelles. O pastor Vanderlei Dornelles dá um panorama geral assim sobre a nova ordem mundial. Mas eu gosto de ser muito específico, muito claro e muito direto. Por quê? O que está por trás desse estudo deles? É porque tem alguns líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de maneira específica, um pastor que está muito em voga, já faz alguns anos, que ele destoa do que a organização adventista do Sétimo Dia ensina sobre escatologia. Então esse pastor ele tem pregado sobre essa nova ordem mundial, e ele tem ensinado que o Papa vai governar o mundo de novo. E aí ele encaixa nesse, eu não vou trazer detalhes desse conceito, mas ele encaixa nesse panorama profético os Illuminates, os maçons, uma conspiração
que vai fazer, que está se formando, ou que está forte, já praticamente formada, e que vai governar o mundo. E quem vai estar por trás é o Papa. E vai, inclusive, numa dos estudos desse referido pastor, que eu não vou mencionar o nome, ele chega a dizer até que os Estados Unidos perderam o poder. Que já perderam o poder. Que os Estados Unidos já perderam o poder. Quem está por trás é essa nova ordem mundial que está controlando o mundo. Nesse bojo aí começa a entrar esse negócio de vacinas do coronavírus, e máscara, distanciamento social, tudo isso é um complô. Ou seja, aí as pessoas passam a ver tudo como um complô contra o povo de Deus. Então, há um exagero enorme nisso. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal intitulado Indignação. Falei que ia ficar o vídeo 2, 3 semanas, depois eu deletaria. Fiz exatamente o que eu prometi, porque o meu objetivo não era aquele, mas eu tive que gravar aquele vídeo de indignação, porque naquela época eu estava ouvindo tal pastor, referido pastor, pregando sobre isso, até utilizando-se de pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã, nada a ver com a fé adventista. Mas, enfim. Eu vou colocar aqui agora primeira fala do pastor Vanderlei Dornelles, ele vai dar um panorama geral dessa nova ordem mundial. Qual é o enfoque desse estudo que eles fizeram lá? Nós devemos nos focar na profecia do Apocalipse, na Bíblia e no Espírito de Profecia. É o que eu tenho falado aqui no canal já faz meses. O problema é que as pessoas estão desfocando do que a Bíblia diz e acreditando em pastor, um ou outro pastor aí, e líderes que têm destoado do que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia crê. Isso é um grande problema. Qual é o nosso foco nesses últimos dias? Bíblia e Espírito de Profecia. Então, repito, agora você vai pegar então essa fala do pastor Vanderlei Dornelles, ele vai pontuar assim, de forma geral o conceito de nova ordem mundial, de maneira magistral. E depois, quando ele termina de falar, eu volto aqui, falo um pouquinho, e aí a gente vai analisando partes desse estudo. Fica comigo, veja agora a fala do pastor Vanderlei Dornelles. Ok, a expressão nova ordem mundial tem o seu surgimento, né? Por ocasião da Revolução Americana, no contexto de 1776. Então, os pais fundadores da República eram maçons e eram homens de elevada cultura, eram estudiosos dos clássicos romanos, gregos, e então juntaram-se aos protestantes e daí então essas duas forças conseguiram mover a América na direção da Revolução, 1776. Então, na elaboração dos símbolos do novo Estado constituído, né, da República, os pais fundadores buscaram inspiração e informação, né, nos impérios anteriores, especialmente no Império Romano. Então, a expressão nova ordem mundial, que aparece na cédula de $1, foi criada naquele contexto a partir de uma adaptação das bucólicas de Virgílio, né, onde nós temos a expressão original em latim, e a expressão original significa a grande série de anos começa novamente, na literatura de Virgílio. Então, os pais fundadores tomaram essa expressão e adaptaram para Novus Ordo Saeclorum, que é como está na cédula de $1, no grande selo dos Estados Unidos. E o que significava isso, né, para os pais fundadores? Eles entendiam, acreditavam, né, e também pretendiam que os Estados Unidos fossem uma restauração da estrutura de poder imperial como havia no antigo Império Romano e nos impérios anteriores. Então, por que a expressão, a palavra ordem aí, né? É que na consciência deles, assim como do Império Romano, se não houvesse um império na face da Terra, o mundo não teria ordem. Seria o mundo do caos, entregue aos bárbaros e a cada nação desejando fazer aquilo que bem parecesse, né? Então, na crença romana e dos pais fundadores da República Americana, é necessário que haja um país com um nível de civilização superior e que possa se responsabilizar pela ordem do mundo. Então, este país, que assume, né, o status de império, ele não somente tem influência sobre os demais, mas ele pretende organizar o mundo, ordenar o mundo segundo a sua perspectiva. Então, os pais fundadores da República acreditavam que os Estados Unidos, né, que recém tinham passado pela Revolução e pela Independência, tinham potencial de assumir, né, um status de império perante as demais nações e restaurar a ordem do mundo como havia no Império Romano.
após a Segunda Guerra Mundial, então, isto que era, assim, vamos dizer, uma espécie de sonho, né, um projeto de poder dos pais fundadores e dos Estados Unidos, né, então se tornou uma realidade, porque a partir da Segunda Guerra, os Estados Unidos, em grande medida, organizaram o mundo, principalmente o Ocidente, né, segundo a sua própria perspectiva, com a influência que adquiriram sobre a Europa, né, no pós-guerra. Então, nova ordem mundial é uma expressão que está ligada diretamente ao império, ou uma condição de imperialismo, em que nós temos uma nação mais forte, que influencia as demais, ou tem nas demais, né, seus aliados, ou muitas vezes seus subalternos, no sentido da pressão, né, que eles exercem sobre essas demais, através de sanções, né, econômicas, políticas, etc. Então, a nova ordem mundial tem que ver com o poder e a organização do mundo pelos Estados Unidos, segundo sua própria ótica. Bom, você viu aí, tem a ver com os Estados Unidos, nova ordem mundial. Então, peraí, com base nessa fala do pastor Vanderlei Dornelles, não tem muito a ver essa filosofia, vou usar essa expressão, esse viés que se tornou essa expressão nova ordem mundial. Porque o que alguns pregam por aí é que essa nova ordem, e não só no círculo adventista, é que essa nova ordem mundial tem a ver com líderes que tem a ver com religião e não tem a ver com religião, mas tem a ver com líderes mundiais que têm um poder, obviamente, e que vão dominar o mundo, mas não necessariamente através dos líderes que são escolhidos nas várias democracias que temos no planeta, ou ainda que não seja democracia, ainda que seja ditadura, mas é como se fosse uma conspiração. A visão dessa maioria dessas pessoas é uma conspiração que se faz. Aí, repito, até a vacina do coronavírus entra como conspiração. Então, com base, repito, nessa fala do pastor Vanderlei Dornelles, ele pontuou de maneira histórica o conceito de nova ordem mundial. Mas fora isso que ele falou é a realidade. Isso é o conceito de nova ordem mundial na realidade. Mas agora extrapolou esse conceito de nova ordem mundial, extrapolou essa realidade. É isso, mas agora também são outras coisas. E o que são outras coisas? Aí o pastor Jean Zukovsky, ele dá uma pincelada sobre esse outro aspecto, ou essa mudança de visão de nova ordem mundial. O que o pastor Vanderlei Dornelles mencionou foi, nova ordem mundial é isso, mas agora mudou, agora o conceito se ampliou, vamos dizer assim, ou mudou completamente, digamos. E aí o pastor Jean Zukovsky vai dizer agora, fica com a fala agora do pastor Jean Zukovsky, que ele vai dizer para você como mudou e o que mudou. O que as pessoas têm em mente agora quando se fala em nova ordem mundial? Dá uma olhada no que ele fala. Nós temos na história sempre vários movimentos trabalhando a questão de conspiração. Tá? Os Estados Unidos, como falou o pastor Dornelles, ele cunhou também para si o que é chamado America Destiny, o destino da América. Então, dentro do lado cristão, protestante, a América tinha o destino de restaurar o Israel de Deus e converter o mundo. E este culminaria com o fim do milênio e volta de Jesus. Então, há ainda também este elemento. Dentro desse elemento religioso, começam a surgir agora vários grupos trabalhando através de diferentes movimentos ocultistas, sociedades secretas, criando todo esse cenário de uma conspiração mundial ligado em diferentes dessas seitas para se colocar essa nova ordem mundial. Então, além desse cenário político, também tem esse cenário mais ocultista, que aí vão surgindo vários grupos. Isso deu um novo impulso com um livro no fim da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, de H.G. Wells. Ele era um novelista e ele criou todo um cenário ali onde teria um mundo sem guerras e etc., liderado
pelos Estados Unidos. E foi ganhando força porque aí surgiram duas forças, Estados Unidos e União Soviética, e todo aquele contorno político. Eu creio que o senhor viveu isso, eu vivi, vai cair, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí entra Ronald Reagan e um monte de gente colocando, e o Reagan, ele cria que a águia, Estados Unidos, e o urso eram dois símbolos que estavam relacionados com o Apocalipse, que culminariam numa Segunda Guerra, e ele trabalhou tremendamente para terminar com a União Soviética. E daí começam a surgir novos movimentos. Na década de 90 surge um novo ímpeto, depois que cai a União Soviética. Aí quando vem 2001, com a queda das Torres Gêmeas, surge mais um grupo tentando ligar agora Islã como sendo o grande inimigo, e aí o restante do mundo organizando. E ultimamente nós estamos trabalhando com o contexto China e Estados Unidos e essas novas ordens mundiais. Junto com isso, entra o contexto de todas as sociedades secretas vindo desde os Templários, lá do 11º século. E aí vai surgir os Illuminatis, que vão ali aparecer na Bavária no final do século XVIII, e eles são eliminados logo depois pelo próprio governo da Bavária, mas fica ali aquele movimento, maçonaria e tantos outros que surgem aí. E agora eles começam a ter diferentes ideias. E hoje, se você for olhar sobre Nova Ordem Mundial, Illuminati, Opus Dei e tantos outros desses grupos, aí eu fiz uma pesquisa essa semana, só de 2015 para cá, dentro de 3 grupos principais de livros, eu tenho mais de 500 livros sobre isso. E cada um colocando uma ênfase diferente. Algumas coisas importantes são necessárias se colocar nisso. Então, os principais grupos mencionados nesses grupos de conspiração são Illuminatis, Templários, que estão ligados a eles, Opus Dei e Jesuítas. Opus Dei é um grupo de pessoas leigas dentro da igreja que são agora reconhecidos como também participando como santos. E o líder dele, o primeiro, foi reconhecido como um santo pela igreja. E há uma briga interna dentro do catolicismo entre jesuítas e Opus Dei, um acusando o outro. Mas o que é interessante é que dentro da literatura que trabalha todo esse esquema desses grupos na Nova Ordem Mundial, eles estão trabalhando juntos, mas dentro do catolicismo eles são inimigos um dos outros, tá? Jesuítas e Opus Dei. É interessante todo esse esquema. Você entendeu o que o pastor Jean Zukovski disse? Bom, em uma palavra, hoje o termo Nova Ordem Mundial pode ser resumido em conspiração. Então há uma conspiração mundial, uma conspiração de pessoas poderosas na Terra que fazem uma conspiração contra os líderes políticos, estão boicotando muitos países e tal. Enfim, então o que o pastor Vanderlei Dornelles trouxe na primeira fala foi o conceito de nova ordem mundial como ok? Na realidade. Agora, o pastor Jean Zukovski mostrou como se transformou esse conceito. Então hoje o conceito não é mais aquele, o conceito é um boicote, o conceito são pessoas religiosas ou não, ligadas à Igreja Católica, obviamente, que estão fazendo um complô para, de alguma forma, tomar posse do mundo. E aí, você poderia, não aconselho você se aprofundar nisso, mas aqueles que o fazem, aqueles que advogam isso, aqueles que pregam isso, e tem aí um pastor expoente na Igreja Adventista fazendo isso, mencionam, repito o que já disse aqui, que nem os Estados Unidos têm mais poder, que o Papa, através dessa nova ordem mundial, vai reinar. Olha, gente, tem gente boa ensinando isso. Tem gente boa ensinando isso. Eu gosto muito de alguns vídeos do pastor Michelson, que agora é pastor, né? Michelson Borges. Mas ele beira
ele beira essa afirmação de que essa nova ordem mundial, através da liderança do Papa, é que tem a primazia na profecia apocalíptica. Falar nisso, meus sentimentos aí ao pastor Michelson Borges. Estamos orando pelos pais dele, pela irmã dele, né? Eu fiquei indignado essa semana que, me perdoe aqui fazer um parênteses, mas ele fez um vídeo agradecendo as pessoas que estão orando por ele, e aí eu assistindo o vídeo, eu vi lá 2, 3 dislikes. Eu não entendo, às vezes nos meus vídeos também tem um ou outro dislike. Eu não entendo, parece que tem pessoas aqui no YouTube que vivem só para criticar o trabalho dos outros. E o pastor Michelson Borges vem nas redes sociais para agradecer as pessoas que estão orando. Ele está passando por um momento tão difícil e alguém vai lá dar um dislike. Ele não precisa do nosso like, dos nossos dislikes, claro que não, mas eu fiquei pensando assim, que mundo que nós estamos? Mas ok, fecha parênteses. O que eu estou dizendo é que o Michelson Borges também, ele acredita, beira essa crença de que o Papa vai reinar através de uma nova ordem mundial. Não é bíblico isso, não é do Espírito de Profecia, não tem isso no Espírito de Profecia, não tem isso na Bíblia, a Bíblia não prediz isso. E eu só estou começando, você vai. Eu já tenho os meus vídeos lá que eu menciono isso, tá aqui no canal, e eu vou mostrar para você que essa não é a fala minha. Quem sou eu para trazer algo de novo? Os pastores aí nesse estudo magistral que eu achei, o pastor Elias Brenha está de parabéns. Estou trazendo algumas falas deles aqui, a gente vai chegar nesse momento. Então o pastor Jean Zukovski acabou de mencionar aí esse conceito novo de nova ordem mundial. Agora, eu vou colocar uma segunda fala do pastor Jean Zukovski, onde ele traz Ellen White à baila. Então ele vai mencionar alguns textos de Ellen White, e eu vou pedir, é uma parte curta, eu vou pedir para você prestar atenção como é que ele faz o fechamento. Ele traz alguns textos de Ellen White, como é que ele faz o fechamento dessa fala dele. Presta atenção. Quando você vai em Ellen White, ela tem algumas citações interessantes. Ela trabalha em 1868 a seguinte ideia. Depois ela vai ter a mesma ideia em 1883. Aí depois nós vamos ter 1884, 1896, 1898, 1900, 1901, 3 vezes, 1903, 1904, 1909. Qual é a ideia? Eu não vou ler todos os textos, são muitos textos, mas ela coloca a seguinte ideia. Houvesse os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé, e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo, no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra já se haveria completado, e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Ela diz, não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo Israel vagueasse 40 anos no deserto. Ela diz, por 40 anos a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. E ela vai repetindo essa ideia. E aí alguns falam, não, mas não tem uma data na qual Jesus vai voltar no plano de Deus? Olha o que ela fala em 1896. Se aqueles que alegam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito seu trabalho como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido avisado e o Senhor Jesus já teria chegado em poder e grande glória. Pois Deus nomeou um dia no qual julgará o mundo. E Ele nos diz quando é esse dia. E aí ela cita, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o que ela diz que é o dia que Deus determinou como sinal de que Ele vem? Finalização da pregação do Evangelho, que é o que está em comum acordo com Apocalipse 10, que é o fim do
mistério que ficou oculto. Então, a partir de 1844, Deus pode voltar qualquer momento. Mas há uma condição. E é essa condição que ela repete várias e várias vezes. Ela diz, nós estamos anos atrasados. E ela diz assim, Satanás não está dormindo. Por que eu trouxe isso à tona? Por uma questão. Se Jesus pudesse ter voltado perto de 1844, no tempo de Ellen White, o que seria de China, Islã, Illuminati, Opus Dei e tantos outros que não existiam em todo esse cenário? Percebeu a fala do pastor Jankowski? Em suma, ele está dizendo assim, peraí, por que está se dando tanta atenção a esse conceito de nova ordem mundial, do Papa reinar através de uma nova ordem mundial, sendo que essa nova ordem mundial, na época de Ellen White, sequer existia, e Ellen White mencionou que Jesus poderia ter voltado na época dela, ou seja, não é preciso esse conceito novo de nova ordem mundial se cumprir para Jesus voltar. Lei dominical precisa se cumprir para Jesus voltar. O alto clamor precisa se cumprir para Jesus voltar. Chuva serôdia, etc. Mas nova ordem mundial não tem esse conceito que se prega por aí na Bíblia e no Espírito de Profecia. Não tem. Então a argumentação do Jankowski, utilizando-se de textos de Ellen White, é esse conceito de nova ordem mundial não faz parte do cenário escatológico profetizado pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Se Ellen White diz que Jesus poderia ter voltado lá na época dela, naquela época não existia todo esse cenário de conspiração que existe hoje. Ou seja, isso não precisa necessariamente se cumprir para que Jesus volte. Isso não é cumprimento de profecia, absolutamente. E você vê como ele termina. Se Jesus tivesse voltado lá, o que seria desses movimentos? Não bate isso. Repito, esse conceito de que o Papa vai voltar a reinar através da nova ordem mundial não tem base na Bíblia e no Espírito de Profecia, e não estou sozinho nisso, e quem sou eu para estar trazendo alguma coisa nova aqui? Não, isso é comum na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O problema, repito, é que tem alguns pastores que têm dado ênfase a isso. Um jornalista lá na Argentina começa a falar do Papa como um líder mundial. Alguém lá a gente não deve se embasar num jornalista na Argentina, a gente não deve se embasar em alguém que falou, que deixou de falar isso e aquele do Papa. Por quê? Porque no cenário profético escatológico desses últimos dias, isso não tem relevância. Então o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Muitos de nós adventistas estamos tirando os olhos daquilo que é claro na profecia e voltando os nossos olhos para aquilo que é obscuro. É exatamente essa fala do pastor Reinaldo Siqueira agora. Coloca agora a fala do pastor Reinaldo Siqueira, que ele bate nessa tecla extremamente importante. Dê uma olhada aí. Deus, na sua profecia, ele deixa claro algumas coisas que servem de luz para guiar. Então, aquelas coisas, evidentemente na profecia, existe muita coisa que ainda nós vamos compreender o futuro, ainda vamos entender na medida que vai acontecendo, não é? Mas alguns aspectos proféticos Deus enfatiza que fique claro. Por que Deus deixa claro alguns aspectos proféticos? É exatamente para ajudar o povo nessa complexidade da história e do tempo e da interação entre Deus respeitando a nossa situação, não é? Ou tomando em consideração, mas cumprindo o seu plano também, que essas coisas claras, elas servem de luz para guiar, para a pessoa não ficar confusa. Ou seja, nós aqui às vezes, eu acho que o que o professor já quis mostrar, nós deixamos de lado aquilo que é claro na Bíblia. E ficamos atrás daquilo que é oculto, desconhecido, não é? Então, a Bíblia deixa algumas coisas claras. Que poderes são realmente os poderes principais no conflito final? A Bíblia deixa isso bem claro. Deixou em Daniel e deixa também em Apocalipse. Qual que é o poder, qual que é o sinal que nós devemos esperar? A Bíblia também deixa isso claro. E agora é interessante que muitas vezes nós, nesse contexto, a gente deixa aquilo que é claro de lado e passa para aquilo que é obscuro. Porque cria mais sensação, cria isso, mas isso acaba muitas vezes criando só confusão. Então eu acho que por exemplo, Jesus deixou algo claro para os discípulos. Olha, quando Jerusalém for cercado pela abominação da desolação que há de vir, e quem lê entenda, quer dizer, está lá, que falou Daniel, quem lê entenda.
E então vocês saiam da cidade. Ele deu um sinal claro. E os cristãos atentaram a isto, e na destruição de Jerusalém, todos eles puderam se ausentar e não sofrer com aquilo que aconteceu em Jerusalém, nas mãos dos romanos ali, até o ano 70. Né? Então você vê, é essa a função de Deus. Deus sempre deixa algo claro, e é esta revelação escriturística clara que deve fazer parte da nossa preocupação, do nosso estudo, das nossas convicções, de maneira bem assertiva. Bom, essa fala do pastor Reinaldo Siqueira deixa clara a coisa. Então, hoje em dia, com esse conceito de nova ordem mundial que tem se ensinado por aí, infiltraram esse conceito dentro da escatologia adventista e bagunçou a cabeça de muito adventista. Muito adventista está com a cabeça bagunçada, não está entendendo o cumprimento real profético. Tudo isso entendo eu como uma artimanha do diabo. O diabo não dorme. Então, o que fizeram? Alguns líderes adventistas pegaram esse conceito totalmente deturpado de nova ordem mundial, que o pastor Vanderlei Dornelles colocou o conceito original de nova ordem mundial, e o pastor Jan Zukovsky mencionou o conceito atual, né? Houve uma mudança aí. Então pegaram esse conceito atual e enxertaram ele dentro do contexto profético escatológico adventista. E aí fez uma bagunça na mente de muita gente. Então o que é que, em suma, o que é que se ensina, eu já disse aqui no começo, é que vai ter um líder mundial, a pessoa do Papa, que vai governar o mundo inteiro. É óbvio, com essa visão de nova ordem mundial. Então, isso, bom, eu vou colocar agora, deixa o pastor Vanderlei Dornelles mencionar. Agora eu vou colocar uma fala um pouquinho mais longa do pastor Vanderlei Dornelles, que ele vai para a Bíblia e ele abre textos, Daniel, o Apocalipse, e ele explica o conceito adventista. Esse é o conceito adventista da crença escatológica, ok? Há, lógico, alguns teólogos adventistas que creem um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, mas a igreja adventista também dá essa abertura, ok? Mas você vai perceber agora na fala do pastor Vanderlei Dornelles que a igreja adventista do sétimo dia não crê nesse conceito de nova ordem mundial. Uma pessoa liderando o mundo na figura do Papa. Não tem esse conceito na escatologia adventista. Não existe. Então o pastor Vanderlei Dornelles vai mencionar, ouça a fala do pastor Vanderlei Dornelles e eu volto depois para falar alguma coisinha e já introduzir o próximo vídeo. Bem, tomando o nosso tema geral, né, nova ordem mundial, em geral as pessoas pensam, né, em um governo mundial. Essa expressão até tem sido usada agora no contexto da pandemia, né, como se o mundo estivesse de tal forma desorganizado e inseguro que um governo mundial seria necessário. Então muita gente olha às vezes para a Europa, para a ONU, né? Então pensam que a partir dali as nações podem se entender, né? E eleger, nomear, né? Um governo mundial. E muitas pessoas, ao pensarem também na questão de imperialismo, pensam que os Estados Unidos ou um império, né, pode eventualmente governar sobre a Terra. Então, será que a Bíblia dá esta perspectiva para nós? Então eu gostaria de mencionar algumas questões que podem ser assim um pouco conjecturais, mas podem nos ajudar de alguma maneira, né, a entender essa questão atual. Então, por exemplo, se nós tomarmos o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, então ele interpretando o sonho, né, da estátua, então ele fala no singular, né, em relação ao que representa a cabeça, os ombros e o quadril da estátua. Então ele diz no verso 37, né, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Né? Depois ele diz, depois de ti se levantará um outro reino, versículo 39, no singular. Né? O quarto reino será, então ele usa aqui no singular, do primeiro ao quarto reino, representados aí pelas primeiras partes da estátua. Mas quando ele se concentra então nos pés da estátua, aí ele muda. Em vez de falar no singular, aí ele fala no plural. Desses reis. Então, no versículo 2,44, ele diz, mas nos dias destes reis, que ele já havia definido anteriormente, né, serão uns fracos e outros fortes. Né? Assim como o barro e o ferro não se misturam, ele diz, eles também não vão se juntar
mas haverá neles alguma coisa da firmeza, né, dessa mistura do barro com o ferro. Mas é interessante então perceber aqui esta pluralidade, né, relacionada com os últimos dias, porque ele diz, nos dias destes reis, no plural, o Deus do céu vai estabelecer o seu reino. Então ele não está falando aqui dos últimos dias, antecedentes ao estabelecimento do reino de Deus, com a volta de Cristo, né, de um rei, um império que vai governar sobre os demais. Mas ele fala de reis, né? Ele diz que vai haver uma certa unidade entre eles. Ele usa a expressão casamento, inclusive. Se a gente pensar no significado de casamento, biblicamente, né, são duas entidades, duas identidades, né, que se juntam, formando uma só carne, mas permanecem sendo duas pessoas. Muito bem, quando vamos para o Apocalipse, nós temos essa pluralidade também. Porque veja, no capítulo 16, versículos 13, né, e 14, então ele fala dos 3 espíritos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Então os 3 espíritos aqui que saem destas entidades, né, devem ser entendidos como sendo as religiões que provêm dos impérios aí representados. Então o Império Romano, o Império dos Papas e o Império Americano. Pois bem, então no versículo 14 ele diz, os espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então agora no plural também, assim como no caso de Daniel, né? Então se nós entendermos que aqui é o relato do Armagedon, e aí o poder religioso, né, as religiões vão em busca do poder civil, poder político, então esse poder está dado aqui no plural, os reis do mundo inteiro. No capítulo 13 também, aí nós temos essa pluralidade. Veja, no relato da segunda besta, que emerge da terra, então no versículo 14, né, então diz que ela seduz os que habitam sobre a terra e diz aos que habitam sobre a terra para que façam uma imagem à besta. Então, ou seja, se a besta que sobe da terra, que está relacionada com os Estados Unidos, né, então nos Estados Unidos vieram a ocorrer a união de igreja e Estado, né, para formar a imagem da besta, então está dizendo que as pessoas que habitam sobre a terra são também encorajadas a formarem uma imagem à besta. Ou seja, o mesmo fenômeno a tomar lugar nos Estados Unidos, dando espaço, né, no governo para a religião, então isso também deve ocorrer nos demais reinos, no restante da terra. Então, novamente, a ideia de pluralidade. Quando voltamos ao capítulo 16, então veja, os espíritos se dirigem aos reis, né, no plural. Aí no capítulo 17, é uma visão que explica a sexta praga. A sexta praga é a queda de Babilônia. Aí os capítulos 17 e 18 são um detalhamento, né, desta queda, como ela vai ocorrer. E aí, para entrar no assunto da queda, aí vem então a visão da mulher montada sobre a besta. A besta, o anjo explica, né? Então a partir do versículo 8, do 7, né, ele diz, vou dar o mistério da besta. E aí ele deixa a mulher um pouco de lado, vou dar o mistério da besta. Então ele diz, a besta tem 7 cabeças, que são 7 reis. Daqui, 7 não é plenitude, né, como em geral é no Apocalipse, porque o anjo fraciona este número. Então ele diz, 5 passaram, 1 existe, 1 está para vir. Uma vez que ele fragmentou e colocou em consecutividade, né, então não é um número simbólico, mas definindo realmente 7 poderes. E depois ele acrescenta um 8º ainda. Ao falar dessa consecutividade, ele não está falando das cabeças como sendo reis simultâneos, né, que coexistem, mas que existe um em cada momento da história. Agora, quando ele fala dos 10 chifres, então ele diz que os 10 chifres, veja, aqui está no versículo 12, né, são 10 reis. Então, bastante plural aqui. Aí ele diz, eles recebem poder, né, como a besta. Agora observe que, quando ele fala do 8º rei, então ele situa a ação da besta na sua última fase. O 8º rei é um rei só. Porém, ele não trabalha sozinho, ele só pode atuar, só pode executar o projeto dele, quando ele tem o apoio dos 10. Os 10 reis representados pelos 10 chifres, né? E para confirmar que eles trabalham juntos, veja aí no versículo 16, ele diz, os 10 chifres e a besta, estes odiarão a meretriz. Então aí agora a besta, que representa o império, e os 10 reis, né, que devem representar, portanto, os aliados do império, aqueles que entram em ação junto com ele, né? Então eles juntos, a besta, o império e os seus aliados, ou subordinados, né, oferecem o seu poder à mulher. E a mulher
governa sobre eles, né? Então, no capítulo 18, ela diz: estou sentada como rainha. Então, no momento que ela domina sobre os reis, sobre a besta, que é o império, e sobre os reis, que são os associados ou aliados do império, então ela governa sobre eles, né? Porém, ela faz isso até certo ponto, porque chega um momento em que eles se revoltam contra ela, há uma reviravolta, é o que ocorre na sexta praga, né? E então eles a julgam, a odeiam e a destroem. Então, o império mais os seus aliados. Quantos são os aliados? Aqui 10 deve ser entendido, né, como um número simbólico. Embora em Daniel 7, né, o 10 das cabeças do quarto animal sejam as 10 nações da Europa, né, e daí eles são fragmentados também, assim como o 7 das cabeças, né, porque lá o anjo diz a Daniel assim: vai surgir um chifre pequeno no meio da cabeça do quarto animal e 3 dos anteriores vão cair. Então ficam 7. Mas o que se levanta é um distinto destes. Então, os 10 lá podem ser uma referência direta às 10 nações europeias, que trabalham junto com o papado na Idade Média. Mas os 10 aqui na cabeça da besta são uma representação dos poderes, né, ou dos reis, que se juntam ao império em diferentes fases da história. E aqui pensando nessa última fase, então quem seria e quantos seriam esses reis? Muitos deles. É uma pluralidade. É como Daniel diz, né? Uns fracos e uns fortes. Reis no plural, que de alguma forma vão conseguir ter uma agenda comum, uma espécie de casamento ou pactos, acordos entre eles. E aí eles trabalham com o império, com a besta, né? Para o último período de intolerância, né, na Terra. Então, esses parecem ser alguns pontos, né, sugestivos para nós de uma estrutura de poder nos últimos dias. E não dá para pensar aqui num governo mundial, sabe, numa nação que vai governar sobre as demais, né, mas em tratados, em pactos, em acordos, em agendas comuns que começam com a ação do império, do poder mais forte. E ele trabalha com os demais, com os reis da terra, né, assim como o 8º rei trabalha com os reis representados pelos 10 reis. Se nós pensarmos na Pérsia, por exemplo, né, então a Pérsia tinha 127 províncias. Quando o Assuero mais tarde, né, fez a lei dele contra os judeus, era para ser aplicado a todas as províncias do seu poder. Então ele tinha quantos aí? Eram muitos, dezenas de reinos menores que estavam trabalhando com ele, seus aliados ou seus subordinados. Então aí se constitui aquilo que nós chamamos de uma estrutura de imperialismo. Não é um governo mundial, mas um maior que lidera os demais. Então essa parece ser uma estrutura de poder, né, que o Apocalipse desenha para nós nos últimos dias. Não é um reino que vem através, ou um poder, né, que legisla sobre o mundo inteiro através da ONU ou dos Estados Unidos, mas uma liderança do império. E até nessa perspectiva a ONU não tem muita relevância, porque não há um trabalho, né, de um poder que não seja civil aqui. São reis mesmos. Então são os presidentes e primeiros ministros das nações que entram, né, nesse bloco para formar e ter essa agenda comum, né, diante da terra, e é só a partir dela que pode vir então o decreto dominical e um sistema de intolerância sobre o mundo inteiro, né? Porque como o pastor Reinaldo disse, o poder do império se estabelece sobre a terra, mas de que forma? Com seus aliados, seus subordinados e seus aliados. Então, se o povo de Deus se espalhou por todo o planeta, então o poder do império vai se espalhar também, mas é através de alianças que ele faz com os demais reinos. Porque, como Daniel diz, né, nos últimos dias serão muitos reis, muitos reinos. 2 palavras eu saliento dessa fala do pastor Vanderlei Dornelles: aliados e subordinados. Então, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê? A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que a lei dominical será instituída nesses últimos dias como lei através de um poder, chama-se Estados Unidos da América. E essa lei dominical vai se espalhar por todo o globo. Ok? Como? Através dos seus aliados e subordinados. Essas 2 falas são extremamente importantes para você entender o que ele falou. Então, nós não, como Adventistas do Sétimo Dia, nós não acreditamos que o Papa vai reinar nessa nova ordem mundial e ele então vai implementar a lei dominical. Absolutamente não cremos nisso, e não é revelação do Espírito de Profecia. Repito, assista os 2 vídeos que mencionei aqui na minha introdução. A lei dominical não vem do Papa e também a hegemonia papal e a lei dominical, a marca da besta, a hegemonia papal e a marca da besta, se não me engano, estudo número 8 aqui dos estudos escatológicos. E a lei dominical não vem do Papa, é antes mesmo do primeiro dessa série de estudos escatológicos.
Então, nós não cremos assim. Então, algumas pessoas sugerem o Papa como novo líder mundial. Dentre elas, repito, Michelson Borges tem postado algumas coisas no canal dele. A Igreja Adventista não crê assim. A Igreja Adventista não crê assim. Outros sugerem que é através da ONU. Enfim, o pastor Vanderlei Dornelles mencionou aí. Mas não. Como é que cremos? Cremos com base no Espírito de Profecia. Repito, assista os meus 2 vídeos que eu mencionei e vai ficar claro para você que tudo que eu falar é com base no Espírito de Profecia. Nós cremos que a implementação da lei dominical será através dos Estados Unidos. E como vai se propagar essa lei dominical para o planeta inteiro? Aliados e subordinados. Isso já acontece de certa forma. Não em relação à lei dominical, obviamente, mas vai acontecer em relação à lei dominical também, ok? O pastor Vanderlei Dornelles citou a Bíblia, mas agora ele vai citar o Espírito de Profecia. Olha só a argumentação dele. Ellen White tem uma compreensão clara disso. Ela não fala do decreto dominical como sendo uma lei universal, mas que começa nos Estados Unidos e depois vai se reproduzindo nos demais países. Quanto tempo vai durar, né, para que todas as nações entrem nesse esquema, nesse projeto? Nós não sabemos, mas cada uma delas tem a sua autonomia e elas poderão ser pressionadas, né? Tem os aliados que vão se juntar rapidamente, mas tem aqueles que deverão reagir por pressão, por boicotes, né, por sanções, e até que o mundo possa entrar nesse plano. Mas ela fala claramente, quando se tornar universal, quando todas essas assembleias no mundo, né, promulgarem essa lei, então aí é o momento final. Mas da saída nos Estados Unidos até chegar a todas as nações tem um período de tempo por causa dessa multiplicidade, né, dessa divisão de poder do mundo, com a preservação das identidades nacionais, né, e da autonomia, né, de cada nação. Fala magistral aí para mim do pastor Vanderlei Dornelles. A lei dominical não será estabelecida, nem em base na Bíblia, nem em base no Espírito de Profecia, por uma nova ordem mundial quando o Papa ou a ONU governam o mundo. Então, a profecia é bem clara, e você percebeu aí a menção do pastor Vanderlei Dornelles, o Espírito de Profecia também é muito claro. A lei dominical se dará por ocasião da lei implementada aqui nos Estados Unidos, primeiro, e depois através dos aliados se expandirá por todo o globo terrestre. Então, repito, não encaixa esse conceito de nova ordem mundial dentro do conceito profético escatológico adventista. Não se encaixa absolutamente. Para que isso se encaixasse, a profecia não poderia dar ênfase nos Estados Unidos como tem dado. Olha o que eu estou dizendo. A profecia dá ênfase aos Estados Unidos da América. A nova ordem mundial tira o foco dos Estados Unidos da América. Se a gente, na interpretação profética, tirar o foco dos Estados Unidos da América, a gente está jogando praticamente toda a profecia por terra. A profecia aponta nesses últimos dias para os Estados Unidos da América. E com essa minha fala, eu introduzo a fala agora do pastor Jean Zukovski. O pastor Jean Zukovski vai fazer uma apresentação agora que eu acho uma das mais difíceis, talvez, para você entender. Ele vai trazer o conceito, o contexto de Apocalipse 12, 13, acho que 14 também, com base nos verbos gregos utilizados ali nesses capítulos. E ele fez um estudo interessante e ele chama a nossa atenção que alguns verbos ali estão colocados no passado, alguns verbos estão colocados no presente e alguns verbos estão colocados no futuro. E aí talvez você se pergunte, mas passado, presente e futuro em relação a quem? Em relação a João, que recebeu a revelação? A resposta é não. Ele coloca ali, lembre-se que às vezes o profeta é levado para a cena do cumprimento profético. Então, o que eu entendi, repito que essa é uma das falas mais difíceis de todo o estudo aí feito lá pelo NASP, mas o que eu entendi dessa fala do pastor Jean Zukovski, embora na frente lá depois, no finalzinho, parece que ele se contradisse ali, mas eu acho que ele quis dizer o seguinte, quando ele fala o passado, presente e futuro da utilização dos verbos em grego nesses capítulos, quando ele presta atenção quando ele fala no presente, ele fala que o presente se refere aos remanescentes, à luta de Satanás contra os remanescentes. Quando é que surge esse movimento remanescente na história? Com o movimento adventista, ali com os mileritas, ok? Então eu entendo que esse é o presente da profecia, quando Deus, é isso que eu estou entendendo da fala do pastor Jean Zukovski. Quando Deus revelou para João, Deus revelou algo, obviamente, que já estava começando a se cumprir na época dele, ali na ilha de Patmos, mas se cumpriria muito mais intensamente no futuro. Então, Deus
com base na fala do pastor Jean Zukovsky, Deus, através da utilização dos verbos gregos ou da utilização do João ao escrever, João coloca alguns verbos no passado, no presente e no futuro, de forma que o pastor Jean Zukovsky apresenta o presente sendo o povo remanescente. Para trás, passado e, obviamente, para frente, futuro. Então não é o presente do profeta, mas o presente desse cumprimento específico. E aí talvez você se pergunte, mas por que esse presente no remanescente? Lembre-se que o livro de Daniel estava selado e foi desselado por meio do cumprimento profético de Apocalipse 10, que por sua vez se cumpriu no movimento milerita e posteriormente no movimento adventista. Então faz sentido a gente acreditar preste bem atenção nessa fala do pastor Jean, quando ele coloca os verbos gregos ali. O presente é em relação ao remanescente, não em relação ao profeta. E por que o presente no remanescente, não nas bestas, por exemplo? Porque no período histórico do remanescente é que o livro de Daniel começou a ser mais intensamente estudado, e esse estudo intenso do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, disselou o livro de Daniel. Então esse é o período histórico do presente que o contexto de Apocalipse apresenta, que o pastor Jean Zukovsky vai mencionar agora. Assista essa parte com bastante atenção, depois eu volto para introduzir uma outra partezinha e já entro no final. Ao você olhar os capítulos ali, você tem que ver esse bloco. É a descrição final desse grande conflito. Quem é o foco? Então vamos dar uma olhada. O texto nos dá algumas dicas. Quando você está descrevendo uma história, normalmente você vai descrevendo os eventos e colocando os verbos todos no passado. Olha, eu vi isso, eu vi aquele outro. Só que aqui, nessa descrição dos capítulos 12 e 13, você tem verbos no passado, em grego, você tem verbos no presente e você tem verbos no futuro. Então, a descrição, o profeta está colocando eventos em ordem cronológica. E se eu não presto atenção nisso, eu confundo o que está acontecendo. Primeiro, ele apresenta batalhas, no capítulo 12. E tudo no passado. O dragão contra a mulher grávida, versículos 1 a 4. Aí o dragão contra Miguel, dos versículos 4 a 12, esses verbos estão todos no passado. Aí o dragão contra a mulher, onde está incluso o período dos 1260 anos, que também está no passado os verbos. Quando você chega no 12 e 17, pela primeira vez você tem verbo no presente no capítulo 12, ali nos particípios que o remanescente faz o quê? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Ou seja, o presente da profecia em toda essa sessão é essa perseguição do dragão contra o remanescente de Deus. Esse é o presente. Ou seja, tudo que descreve que não está nisso, ou vai estar no passado, ou vai estar no futuro. E olha que interessante, quando você chega no 13, que ele vai falar da besta do mar e da besta da terra, versículos 1 e 2, ele fala do surgimento e descreve essa besta do mar. Verbos no passado. No versículo 3, ele fala da ferida de morte que ela teve. Verbo no passado. Nos versículos 4 a 7, ele fala que todo mundo adorou, passado, tá? Essa besta, e fala as atividades dela dos 5 a 7. Perseguição aos santos, perseguição ao santuário, tudo verbos no passado. Mas quando chega no versículo 8, ele apresenta o quê? E vão adorá-la. O verbo vai para o futuro. Ou seja, essa besta aqui é apresentada por João em dois momentos. As atividades dela no passado e depois no futuro. Depois, o presente, lembra o quê? O dragão perseguindo diretamente o remanescente. O mundo inteiro vai adorá-la, com exceção do remanescente. É isso que é a ideia. E nos versículos 9 e 10, fala da perseguição aos santos e coloca ali os verbos no presente. Novamente em coerência com o 12, 17. Quando nós vamos seguindo o capítulo 13, aí tem a descrição da besta da terra. O verbo está no passado, no 13 e 11. Então ela surge e ela é descrita antes dessa perseguição. Quando nós chegamos nos versículos 12 até o 14, com referência à besta do mar, a primeira, diz o quê? A ferida dela
é curada. E o verbo está no presente. Ou seja, lembra que anteriormente no versículo 3 teve a ferida no passado. Agora, no versículo 13 aqui, não, a ferida já foi curada. Então, o verbo está no presente ali. É aquele momento. Tá? O que vai acontecer daqui para frente é o que eu tenho que prestar atenção. Com a besta da terra, o presente dela é o quê? Ela exerce a autoridade da primeira besta. Então, quem está exercendo a autoridade é a primeira besta do mar ou a segunda da terra? É a besta da terra, ela é ativa. Ela faz sinais, ela faz uma imagem à besta. Percebe o que está acontecendo? Isso é presente. A besta do mar aqui, ela vai agora estar em congruência com o versículo 8, porque a besta da terra faz todo mundo adorá-la, ou seja, entra no futuro. E essa besta vai falar, ela vai ter um papel ali, mas ela não é o grande agente. Ela está recebendo de bandeja da besta da terra. E todo mundo vai adorar a imagem dela. Então vão adorá-la, mas o foco, a adoração dela vem como? Pela imagem que a besta da terra fez. E a besta da terra, qual o futuro dela? Dentro dos tempos verbais ali, ela vai fazer todos adorarem a primeira besta. Ou seja, está no futuro. Ela vai fazer uma imagem à besta, ela vai fazer a imagem falar, ela vai fazer todos adorarem a besta e vai selar os que adoram, na mão e na fronte. Quem está selando? A besta da terra. E não a besta do mar. Às vezes nós esquecemos isso. Então, o que é importante nós vermos aqui dentro desse cenário? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas? Olha, a luta entre o dragão e a mulher é passado. A luta entre o dragão e o descendente, Miguel, é passado. A luta entre o dragão e a mulher, novamente, os 1260 anos, é passado na profecia. Presente é o dragão contra o remanescente. No capítulo 13, a besta do mar contra a mulher, tudo que ela faz, 1260 anos é passado, não é futuro. O texto deixa bem claro. O que é o presente? É a besta da terra contra os santos, que são o remanescente, os 144 mil. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o que é futuro? É a marca que vai receber. Quando nós olhamos esse contexto de tempo e estrutura, nós já chegamos no momento em que a besta da terra está sendo usada por Satanás para perseguir os santos? Não, não chegamos nesse momento. Isso vai acontecer no momento em que o pastor Dornelles falou que está lá no grande conflito. Quando o protestantismo apostatado se levantar e se unir ao Estado para pôr leis religiosas, se formou a imagem da besta. Esse é o momento presente da profecia de 12:17. E aí começam. A partir de então é que vai receber de bandeja a besta do mar a sua hegemonia. Mas quem vai fazer? Não vai ser ela. Na maioria das vezes, quando nós olhamos para isso, o nosso foco está onde? O nosso foco está na besta do mar. Mas ela é o agente passivo aqui. Ela não é o agente ativo. Se você olha lá em Daniel, é a mesma coisa. Olha, ela vai fazer grandes coisas. Você olha os animais, olha. Quando você vai no leão, foi-lhe dado. No leopardo, foi-lhe dado. O urso, foi-lhe dado. E agora veio o animal terrível, espantoso, querendo pisar em tudo. Mas quando chega no chifre pequeno, diz que, Daniel 7:25, e os santos foram-lhe entregues nas mãos. Ou seja, ele não foi o ativo, ele recebeu. Isso foi no começo com essa besta. Novamente depois é tirado a ferida mortal, ou seja, ele perde esse poder que ele recebeu. E agora de novo é o mesmo padrão dentro da profecia. Vai lhe ser feita uma imagem, vai fazer que todo mundo o adore. Então nós estamos às vezes com o foco errado. Em vez de olhar para a besta da terra, quem ela é e o que ela está fazendo, nós estamos olhando para o quê? Um monte de teoria de conspiração, de estruturas e etc. E a besta do mar e o que ela está fazendo. Eu não estou dizendo que a besta do mar está morta, está ali. Não. Mas ela vai ser não agente principal. Ela vai receber. E é isso que a profecia me aponta.
Espero que vocês tenham entendido esse contexto. Tem muita gente colocando coisas do 13, 1 a 7 no futuro. Mas a profecia fala que isso já foi, é passado. Qual é o futuro da besta do mar? É receber a adoração pela besta da terra. É a besta da terra que vai ser todo mundo adorá-la. Veja a fala do pastor Jean Zukovski. O que de mais importante você precisa entender dessa fala, que com base nesse estudo do livro desses capítulos do livro de Apocalipse, o papado não é agente ativo na profecia escatológica. O papado é o agente passivo. Ele só recebe. Ele não domina, ele não tem todo esse poder que tem dado a ele. Muitos pregadores adventistas têm dado esse poder a ele. Não cabe isso na profecia. Então o que o pastor Jean Zukovski está dizendo é que os Estados Unidos é que... Para você entender isso melhor, assista o meu vídeo. Se você já assistiu, assista de novo o meu vídeo, se eu não me engano é número 8 aqui. A hegemonia papal e a lei dominicana. Não, hegemonia papal e a marca da besta. Hegemonia papal e a marca da besta. Eu mostro dentro do Espírito de Profecia. O Papa novamente vai receber a adoração. Apocalipse diz isso, mas adoração por meio dos Estados Unidos. A profecia não aponta para o Papa novamente como sentando num trono e liderando o mundo. A profecia não aponta para isso, nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia. Essa foi a ênfase da fala do pastor Jean Zukovski agora. O Papa não é o agente ativo, ele é o agente passivo. Ele vai receber a adoração através da guarda do domingo. Assista o meu vídeo número 8 que eu estou mencionando aqui. Ele vai receber a adoração por meio da guarda do domingo. E quem vai impor a guarda do domingo? Os Estados Unidos da América, através do povo das igrejas protestantes. É só isso que a profecia aponta. Agora, o pastor Vanderlei Dornelles... quando o pastor Jean Zukovski terminou de mencionar essa fala, o pastor Vanderlei Dornelles faz um acréscimo. Olha o que o pastor Vanderlei Dornelles menciona, tudo com base na Bíblia. Dê uma olhada. Colaborar um pouquinho ainda nessa linha que o pastor Jean está dizendo. Veja, no versículo 13, 15, diz assim: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer. Então é interessante que aqui em Apocalipse 13, 11 a 18, você tem a segunda visão do capítulo 13, e como o Jean estava dizendo, há um poder que está em ação aí. Não é a besta, é a besta que sobe da terra. Ela inicialmente atua como um falso profeta. Então ela opera sinais, ela seduz, leva as pessoas a adorarem. No versículo 15, então, tem uma transição para as ações, uma transição das ações do falso profeta para a imagem da besta. Agora veja que curioso, porque a imagem dada aqui é bem sugestiva. Diz assim: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem, para que a imagem falasse. Isso aqui nos faz lembrar da criação. Então estava lá o boneco Adão sem vida, e aí Deus comunica fôlego, e aí Adão se levanta como a imagem de Deus. E Adão pode falar, pode viver. Então tem uma coisa morta aqui, neste contexto, no capítulo 13. E essa coisa vai voltar à vida, porque diz, ela foi ferida de morte, mas a ferida é curada. Só que quando a ferida é curada, e aquilo que estava morto volta a viver, não volta a besta. Quem é que atua de fato? É a imagem da besta. É o falso profeta. É o falso profeta. É a estrutura, é essa outra estrutura de poder. Agora, se a gente pensar melhor no que é de fato a besta, talvez a gente consiga entender melhor isso. Porque a besta vem e volta, ela sobe do abismo e depois ela volta para o abismo. E a gente tem uma dificuldade porque relacionamos a besta com o papado. Mas o papado não é a besta, o papado é uma das cabeças dela. Porque inclusive no 13:3, ele diz assim: e vi uma de suas cabeças ferida. Quando uma das cabeças é ferida, a besta não pode mais agir, mas ela tem mais 6 cabeças. É que cada cabeça atua num momento. Bom, só que quando ele diz que ela vai voltar, ele não está dizendo que volta aquela cabeça. Ele está dizendo que a besta volta a agir. Mas depois ele fala, olha, na verdade, volta a imagem dela. A estrutura de poder exercida na Idade Média, na Europa, ela volta em outra geografia, em outro momento. Por isso ele chama de imagem da besta, ou seja, é algo que se parece com aquilo que estava. Agora, o que é a imagem? Ellen White tem coisas que ela explica bem claramente, e ela entende aquilo que quer explicar. Se você pegar o Grande Conflito, na página 442,
em diante ali, ela fala assim, o que é a imagem e como será ela formada? Então ela diz, a imagem será formada quando as igrejas influenciarem o Estado. Aí vem a imagem de Apocalipse 17, a mulher montada sobre a besta, né? Então as igrejas, o poder religioso, se aproxima do Estado e consegue influenciar, dominar o Estado. A gente pode se lembrar de Jezabel também, ela era uma sacerdotisa pagã. Ela casa-se com o rei Acabe e ela domina sobre Acabe. Acabe era o rei, né? Mas quem mandava era a rainha, Jezabel. Então aqui, o rei, né, o oitavo rei, a imagem da besta, é de fato o poder político, né, dominante. Mas quando ele é seduzido pelo poder religioso, o poder religioso domina sobre ele. Mas não é o catolicismo aqui, são as igrejas protestantes. E o catolicismo entra, né, nesse jogo com o poder através das igrejas protestantes. Então, para Ellen White está muito claro. Então, como o Jean está dizendo, nós não olhamos para a Europa. Nós olhamos para a Europa através da América, né? Porque a América que é a região da Terra, né, onde a mulher foi abrigada ao final dos 1260 anos e onde surge, né, essa nova besta e onde surge a imagem da besta. Olha aí, o que nós entendemos dessa fala, de maneira mais sucinta. Quando o poder papal perde, ou quando o Papa perde o seu poder, tem a ferida efetuada. E depois a ferida é curada. Mas quando a ferida é curada, a ênfase do pastor Vanderlei Dornelles, quando a ferida é curada, ele volta a ter o poder em uma das suas cabeças, e aí ele menciona, através da imagem. Então é mais ou menos o que o pastor Jan Zukovsky mencionou. Ou seja, o poder papal recebe sim, como diz a Bíblia, adoração, reverência nos últimos dias, através dos Estados Unidos. E Ellen White diz, através da guarda do domingo especificamente. Assista esse meu vídeo número 8 que eu estou mencionando aqui, Hegemonia Papal e a Marca da Besta. Então Ellen White deixa isso claro. Repito, não tem, no conceito profético escatológico adventista, não tem espaço para esse conceito deturpado de nova ordem mundial. Não existe isso, não existe. Então, esse estudo feito aí pela igreja do NASP, através dos pastores, tem como objetivo desconstruir isso na cabeça dos adventistas. Porque, repito, tem muito adventista assistindo um ou outro vídeo na internet. Assistindo um ou outro vídeo na internet de pastores, de líderes que têm dado essa ênfase. E repito, eu quero ser claro aqui com você, sem criticar ninguém, mas tem pessoas... Tem se dado muita crítica em um pastor especificamente, mas tem outros pastores que pregam isso. E se você, repito, já citei aqui, o Michelson Borges resvala nisso, ele resvala, dá muita ênfase ao papado. Por favor, não me interprete mal, não é uma crítica a ele, não é uma crítica a ele. Os pastores ali nesse estudo na igreja do NASP, obviamente não citam nomes, mas o enfoque é esse, é desconstruir essa ideia de que é preciso ter uma nova ordem mundial, com esse conceito deturpado que existe hoje, onde o Papa vai reinar nessa nova ordem mundial e ele então implementará a lei dominical. Não cabe isso na profecia escatológica adventista, ok? Espero que tenha ficado claro. A última fala agora do pastor Vanderlei Dornelles, quando ele fecha, ele fecha esse estudo com essa fala dele. Você percebeu aqui que, obviamente, eu coloquei só algumas falas de alguns dos pastores. A íntegra você pode digitar aqui no YouTube a vigília aí no NASP, coloca Nova Ordem Mundial, Igreja NASP, você vai ver. Então, só coloquei algumas partes e saliento algumas delas aqui. Então, finalizando agora, mais alguns poucos minutos aí nessa fala do pastor Vanderlei Dornelles, e aí eu volto aqui para a gente fechar mais alguns minutos apenas. Dá uma olhadinha no que ele falou. Muito bem, o tempo está adiantado, mas só um segundo permitindo uma merchandising. Né? Quem não. tem interesse mais no assunto, eu recomendo buscar o livro O Último Império, A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Está no Amazon, está na CPB, e você pode buscar em inglês, em espanhol e em português. A Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Há pouco tempo, pastor Elias, eu li uma entrevista, né, com um vaticanista e ele fez uma ampla pesquisa, né, sobre como os cristãos ou o cristianismo está influenciando os governos de direita no mundo. Pensando no caso do Bolsonaro, Donald Trump, né, Vladimir Putin e outros europeus. Então, ele diz que há um ressurgimento, né, de um conservadorismo na política, através dessa direita, né, que aí está,
E ele diz, e as igrejas, ou o cristianismo, está orientando e influenciando esses governos. Bom, isso é tudo que nós dissemos aqui, né? Aproximação de igreja e Estado. E é disso que trata Apocalipse 17, a mulher montada sobre a besta, né, é a união de igreja e Estado. É interessante que no capítulo 16, o profeta diz assim, que ele vê os 3 espíritos e eles se dirigem aos reis. Então, neste contexto, os reis e os espíritos estão separados, estão distanciados. E os espíritos estão em busca dos reis. Os espíritos representam o poder religioso, os reis o poder político. Agora, quando avança para a visão do capítulo 17, mostra que eles foram bem-sucedidos no empreendimento deles, porque aí os espíritos têm seu paralelo na mulher em Apocalipse 17. E os reis estão na figura da besta. Então, os espíritos buscaram os reis e conseguiram montar sobre eles. Domaram, né, os reis, assim como se doma um animal. Por isso, a besta aqui, né, está a serviço agora da mulher. É interessante aí perceber que a gente fica às vezes com a ideia do catolicismo, o papado, relacionado com a besta, mas quando a gente chega no capítulo 17, aí os símbolos mudam um pouquinho. E a mulher representa o poder religioso das religiões todas, incluindo, né, o catolicismo. E a besta representa o poder temporal, civil, dos reis. Né? E então a mulher domina sobre a besta e a besta fica serviçal da mulher. O pastor Reinaldo mencionou aqui, o catolicismo até pode dizer, não, nós não matamos ninguém, foram os reis da Europa que mataram, né? A nosso manda, é verdade, mas foram eles, né? E aqui é a mesma coisa, os reis cumprem a agenda da mulher, até certo ponto, até certo momento, né? Porque a queda de Babilônia, como descrita na 6ª praga, com a secagem do rio Eufrates, né? Então ela é explicada no capítulo 17 e 18, e aí o versículo 16, né? 17 e 16 é bem ilustrativo, porque diz assim, os 10 chifres, olha, toda essa multiplicidade de poderes, né? E a besta, o império, vão odiar a meretriz. Então ela esteve montada sobre eles durante um período, e daí eles a lançam sobre o chão e pisam sobre ela. Então o juízo dela é determinado por Deus, mas quem executa, aí volta para a moeda do outro lado, né? Quem executa são os reis da terra. Ela pode dizer, olha, eu não matei ninguém, foram eles que mataram, é verdade, é meu mando, né? E eles vão dizer, olha, não, Deus pode dizer, eu também não matei a mulher. Quem matou foram os reis, né? A meu mando, é verdade. E isso aqui nos faz lembrar, né? Veja, então há toda essa estrutura de poder, como nós descrevemos, né? O poder religioso domina sobre o poder civil, persegue o remanescente, como Jean descreveu ali, né? E às vezes você fica pensando, bom, então o remanescente de Deus vai sofrer sob esta perseguição. E a gente fica com aquela mentalidade, né, pessimista e às vezes aquela mentalidade de perseguição, e é verdade, isso vai ocorrer, mas até certo ponto. Porque qual é o destino da mulher? Ela será pisada pela besta. E aqui a gente pode se lembrar de alguns eventos anteriores. Por exemplo, lembra do evento de Daniel no Império agora dos persas, né? Então os sátrapas conseguiram com Dario, né, um decreto, e aí surpreenderam Daniel, foi acusado de ser desleal com o imperador, com o rei, né? O rei Dario. Daniel foi levado à cova dos leões, e Deus o protegeu, e no fim, quem é que foi para a cova dos leões? E a mando de quem? Bom, olha só, Daniel capítulo 6, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Veja, aqui nós temos o poder religioso, né, da contrafação que acusa o remanescente. E aí, então, o rei manda que eles sejam lançados na cova dos leões. E aí a morte preparada para Daniel é sofrida mesmo pelos sátrapas, que haviam acusado Daniel. A mesma coisa acontece no Império da Pérsia, mais tarde um pouco. Então Amã não gosta dos judeus, né? Então tem aquela contracena de Amã e Mardoqueu. Amã é o representante da religião falsa, da mulher aqui em Apocalipse 17, inclusive. E aí ele consegue com Assuero, né, um decreto contra os judeus. E Amã chegou a preparar uma forca, né, para Mardoqueu. Mas quem é que foi para a forca? Foi o Amã que foi para a forca. A mando de quem? De Assuero. Então, os reis, né, Dario e Assuero, percebem a armação do poder religioso ali, nas figuras dos sátrapas e de Amã depois, né? E eles são seduzidos por esses indivíduos, Amã e os sátrapas, até certo ponto. E depois a situação se vira, né? E então
os reis reconhecem a idoneidade, né, de Daniel e de Amã e de Mardoqueu e dos judeus, e a situação se inverte. A mesma coisa acontece no Apocalipse, né? Então, o que é previsto aqui na queda de Babilônia é uma inversão da situação, em que aquele poder que governa sobre os reis da terra, que é o poder religioso, por fim perde a credibilidade com o poder político, e o poder político o executa as religiões. Então lembramos aqui que a Babilônia representa o poder das religiões da face da terra. A meretriz representa todos esses poderes. Não é só o catolicismo, mas também o espiritualismo e os protestantes que se desviaram da palavra de Deus. Então, nós olhamos para o passado, né, vemos a Revolução Francesa. Veja, o catolicismo dominou sobre as nações europeias até 1798. Aí veio o iluminismo, o humanismo, né, e a Revolução Francesa. E aí os próprios reis que cumpriam as ordens do papado, né, se levantaram contra o Papa. E a religião como um todo, queimaram bíblias, igrejas. Né? Então Apocalipse 17, com a queda de Babilônia, prevê uma reedição desta queda da mulher, né? Uma nova revolução, mas não só francesa, mas no mundo inteiro, em que o poder político, que foi dominado, seduzido, né, enganado pelo poder religioso, vai se levantar contra ele. E no fim até reconhece, né, a legitimidade do remanescente. Então a queda de Babilônia será um momento em que a nova ordem reconhece a legitimidade do remanescente e acusa, executa e destrói, né, o poder religioso que o enganou. Mas por fim os reis se depararão, por fim, com o rei dos reis, porque o rei dos reis tem uma causa contra eles também. Eles são lançados também para o lago de fogo. Né? Muito bem, então eu termino aí com essa fala do pastor Vanderlei Dornelles. O povo remanescente realmente vai sofrer muito, mas ele deixou claro aí, e é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê, que a culminância dessa guerra entre o bem e o mal, desse grande conflito, será o Armagedon. Então, no decorrer da história, o poder religioso esteve atrás do poder civil para fazer alianças, e nesses últimos dias isso vai ocorrer de forma muito mais intensa, tendo como enfoque principal da profecia escatológica os Estados Unidos e as igrejas protestantes a quem os Estados Unidos representam na profecia, e a aliança do poder protestante com o poder civil. E aí o pastor Vanderlei Dornelles menciona até mesmo esse aspecto da direita vindo ao poder em várias partes do mundo. Tem a ver com esse aspecto da profecia, sim, de que as religiões, as igrejas cristãs têm se aliado ao poder, aos poderes políticos. E aí ele menciona que no final a igreja ou as igrejas serão destruídas, por assim dizer, pelo próprio poder civil que foram ludibriados pelo poder religioso. Então está profetizado e é assim que vai acontecer. Queridos, Deus abençoe você. Espero que de alguma forma você tenha aprendido um pouco mais desses eventos escatológicos com esses grandes homens, estudados homens aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais uma vez uma prova de que eu não acredito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai cair, que os seus líderes estão apostatados, não acredito nisso. Ninguém tem me acusado disso, mas eu só estou reforçando para que não tenha nenhum tipo de mal compreensão a respeito do meu vídeo anterior, ok? Acredito sim nessa igreja, ela vai até o final, embora acredito no que foi revelado. Ellen White disse que a sacudidura alcançará os líderes e muitos líderes cairão fora, e Deus tem um plano específico com aqueles mais simples da igreja, e esses vão terminar a obra. Mas repito, espero que você tenha aprendido com esses grandes homens estudados aí, e que a gente, irmãos, permaneçamos firmes. Jesus está muito perto de voltar. Preciso terminar dizendo uma coisa. Deixei essa coisa extremamente importante para agora, para o final. Quem não assistir esse vídeo até o final vai perder isso. Eu tenho estudado já há algum tempo a fala de alguns economistas. Nada a ver com religião, nada a ver com profecia. Eu tenho estudado a fala de alguns economistas. E eu tenho detectado que muitos economistas, que não tem nada a ver com religião também, são economistas mesmo, eles têm falado, inclusive os mais otimistas, que vem uma crise muito grande aí à nossa frente. E essa crise, segundo eles, é uma crise qual nunca houve. Queridos,
devemos realmente estar alertas em relação a isso. Deus tem os seus meios de se comunicar comigo e com você, Bíblia, Espírito e Profecia, mas Ele também tem dado inteligência aos seres humanos, e a argumentação desses economistas é muito forte, e eu tenho realmente orado a Deus, pedido a Deus sabedoria para que eu resguarde a mim, resguarde a minha família, e eu gostaria de fazer um apelo para que você busque essas informações, nada de especulações, nada disso. Busque informações sérias, confiáveis, pessoas abalizadas, que têm realmente conhecimento do que estão falando, e ore a Deus, porque estamos realmente à beira, segundo os economistas, à beira de uma grande crise, do qual nunca houve, segundo eles, e eu entendo que nós precisamos, como povo de Deus, nos preparar para isso também, ok? Eu vou falar mais para frente aí algumas coisas a mais no canal, mas meu apelo é para que você ore sobre isso e que você se atente sobre isso. Deus não fará nada sem antes revelar as coisas aos seus servos, os profetas. Então que você estude a Bíblia, estude o Espírito de Profecia, mas não deixe de orar e buscar sua comunhão íntima com Deus. E busque também algumas informações de economia nesses últimos dias. Eu acho que vai ser bastante importante também. Deus abençoe você, canal Busca, até o próximo vídeo. Lembrando que logo logo começo a postar aqui a série escatológica. Talvez eu passe alguns sábados aí sem postar, continuamos com os estudos bíblicos toda sexta-tarde, mas quando eu voltar a postar, já volto com os estudos sobre Laodiceia, a mensagem à igreja de Laodiceia. Deus abençoe você, feliz sábado.